Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai dar um jeito, transformar a nossa sala sem gastar muito dinheiro, usando o que a gente já tem em casa, e eu espero muito que vocês gostem. Esse é mais ou menos o estado da sala antes. Eu filmei, já tava no meio do caminho, porque enquanto meu marido tirava as coisas, eu tava, acho que, colocando a minha filha pra dormir, mas enfim. Ali naquele canto era onde ficava o cantinho da minha filha brincar, com o tatame no chão e as coisas dela, só que a gente já tinha tirado tudo ali da prateleira. Aquela poltrona tava ali porque não tinha lugar pra colocar ela, e a mesa, que era o nosso maior problema dessa sala, né? Essa mesa, ela ficava parafusada na parede, no meio da casa, né? Então, ela atrapalhava tudo, tomava todo o espaço da sala, atrapalhava a passagem, enfim, era a nossa dor de cabeça, era essa mesa parafusada na parede. Meu marido tirou aquele espelho na parede também, a nossa intenção era tirar, e a gente vai tirar. E ali é o estado das minhas plantinhas, né? Tava tudo espalhado ali pela sacada enquanto a gente mexia nas coisas. E é incrível como que qualquer pequeno detalhe, qualquer pequeno projeto que a gente invente de fazer na casa, mexe em tudo, né? Bagunça tudo e leva tempo. Nunca subestime um projeto achando que vai ser rapidinho, que vai ficar pronto de uma vez, porque não, né? Ali meu marido tava junto do vizinho, parafusando a mesa na parede novamente, só que num lugar mais adequado, né? Que a gente, antes de fazer o que a gente fez ali na sala, a gente pensou muito bem, pode ser que não pareça, mas a gente pensou muito bem, também olhou como que fica as coisas na casa dos outros vizinhos aqui do prédio, porque os apartamentos são exatamente iguais, né? A gente mediu tudo, então tudo, né? Mediu certinho a parede, a altura das coisas, pra saber onde poderia ficar o quê. E a gente também não queria gastar muito, não queria comprar, tipo, móvel novo, nada disso. Enfim, a gente precisava fazer o que funcionava pra nós. Minha intenção sempre foi colocar aquela prateleira invertida ali, porque é uma prateleira comum, né? Que a gente colocou deitada assim quando nossa filha começou a engatinhar, pra que ela não derrubasse nela mesma. E acabou ficando assim, meio que parece uma prateleira montessoriana, só que não, né? Não é algo definitivo, não é um móvel definitivo, mas serve para o que a gente precisa. E eu queria muito colocar as plantas ali em cima. Eu vi uma inspiração no Pinterest, com plantinhas assim na sala, né? E tinha que ficar ali naquela parede, porque é a parede que pega sol. Só pega sol desse lado aqui na sala. Todos os dias de manhã, pega um solzinho ali por algumas horas. Então, era o cantinho perfeito para colocar minhas plantinhas. Esse container transparente estava com nossas coisas que costumavam ficar na nossa sala. Nos outros apartamentos que a gente morou, essas coisas sempre ficavam na sala. Só que ainda estava guardado da mudança, né? Eu tirei da caixa de papelão, coloquei ali, mas ficou por todos esses meses que a gente tá morando aqui, 7, 8 meses guardado ali, porque a gente ainda não tinha lugar pra colocar. Então, eu finalmente tirei as coisas dali e a maioria tava bem mofado, sujo, empoeirado, né? Empoeirado. Então, eu tive que limpar aquilo que eu ainda queria usar, ainda ia manter na nossa casa. E aquilo que não fazia mais sentido, eu acabei tirando, né? Mas não tinha muita coisa ali. Pouca coisa, porque toda vez que a gente se muda, eu meio que faço um destralho na casa. Não gosto de carregar com a gente coisas que eu sei que não vai usar, ou que não vai funcionar na outra casa que a gente tá morando, enfim. Mas finalmente chegou a hora de abrir ali para tirar as coisas dessa caixa. Assim como a cozinha, né? Quem assistiu o vídeo organizando a cozinha, a gente usou prateleiras, aquelas prateleiras de madeira bem simples, com mão francesa preta. E também era minha intenção fazer a mesma coisa na sala, porque é uma solução bem
barata e fácil de fazer, né? E que evita da gente precisar comprar um móvel caro para a sala, porque a gente não queria investir em algo muito caro, sendo que não é nossa casa, né? E a gente não vai morar aqui para sempre, nem por muito tempo. Mas a gente tá morando aqui, né? E vai ficar morando aqui por algum tempo. Então, é necessário cuidar das coisas e deixar a casa o mais confortável possível, o mais aconchegante possível. Afinal de contas, é a nossa família que mora aqui, né? As pessoas mais especiais da nossa vida. A gente tá aqui todos os dias. Meu marido trabalha de casa. Eu tô em casa todos os dias. Então, a gente passa bastante tempo aqui. É o nosso lar. Então, sim, a gente precisava dar uma atenção para a sala também. Finalmente acabou isso, né? Como eu disse, a gente tá morando aqui por uns 7, 8 meses. E agora que finalmente, tá pronto, não tem mais nada pra gente fazer, né? O quartinho da nossa filha já foi resolvido, a cozinha também, e a sala. E agora chega, né? A gente pode só viver e aproveitar o tempo que a gente vai passar aqui com a nossa família. Ali eu tava só colocando na parede aquele jogo que a gente já tem há algum tempo. Foi um presente de aniversário que eu dei pro meu marido, uns 2 aniversários atrás, mais ou menos. E ficava na nossa sala antes. Nossa filha amava ver a gente brincar com isso, principalmente quando ela começou a enxergar as cores, né? Então, ela lembrou e ficou muito feliz quando eu tirei da caixa e coloquei de volta ali na parede. Aquele cantinho era um cantinho, assim, bem desperdiçado, na minha opinião, porque quando fizeram a cozinha, meio que deixaram sobrar um pedaço de parede que não dava pra gente fazer mais nada com aquele pedaço de parede. Então, minha intenção era colocar um móvelzinho ali pra guardar umas coisas. Um gaveteiro, assim. Vou mostrar já já. E em cima eu coloquei o jogo. E ali eu tava só tirando essas pecinhas, né? Porque como essa prateleira, ela é vertical e não horizontal, ficou aparecendo essas coisinhas. Mas aí eu tirei, pintei de branco a base ali. E vou pintar também o que ficar ali embaixo dessas pecinhas, né? A gente tentou deixar o menos feio possível, por ser algo temporário, assim, sabe? Aquele temporário permanente. Então, mas pra que não ficasse tão feio assim, a gente pintou esse fundo aí que era na cor crua, né? Pintamos de branco também, com a tinta que a gente já tinha em casa mesmo. Então, sem dar trabalho nenhum. E tinha um portão pra cachorro, dividindo a sala e a sacada. E a gente não usava aquele portão, e ele ficava atrapalhando a gente abrir e fechar a porta, porque ele ficava dobrado atrás da porta. Meu marido já tinha tirado o portão, e eu tava ali só tirando a parte que mantinha ele travado, né? E foi muito bom, porque ficou muito mais livre o espaço pra gente viver e circular em casa, já que a gente não tem cachorro, né? Eu tô lendo um livro chamado Memory Making Mom, que é a mãe que cria memórias. E em um dos capítulos do livro falava sobre odiar a casa, sabe? Ou você não está feliz ou contente com o lugar que você mora. Daí a autora contou sobre ela mesma, de quando ela, numa das primeiras casas que ela e o marido moraram com os filhos, o quanto que ela odiava aquela casa, as cores das paredes da casa e coisas na casa, e ela não queria mexer em nada para não precisar gastar dinheiro, sendo que a casa já era deles. Enfim, ela contou toda a história para no final dizer que ela fez algumas pequenas mudanças sem precisar gastar muito dinheiro, mas o quanto que aquilo afetou a vida deles para melhor, né? O quanto que aquilo fez diferença, principalmente para ela, porque imagina só você não estar feliz e satisfeito com o lugar que você mora. Isso é algo muito particular, né, de cada um, porque cada pessoa tá vivendo uma situação diferente, um momento financeiro diferente, uma fase da vida diferente.
E às vezes é difícil a gente tentar encontrar um pouquinho de alegria, né? Satisfação com a fase que a gente tá vivendo. Como eu disse pra vocês, essa não é a casa que a gente vai morar pra sempre. A gente sabe disso, né? Mas a gente tá morando aqui agora. Então, era necessário que a gente fizesse alguma coisa pra que fosse o melhor possível. Afinal de contas, a nossa filha vai lembrar desse lugar. A gente passa momentos aqui, né? Natal aqui, Páscoa aqui, o dia a dia aqui, aniversários aqui. Então, querendo ou não, é um lugar que vai fazer parte das memórias da minha filha e também das minhas, né? E do meu marido. Levou pouco esforço, apesar de ter levado muito tempo, porque eu acredito que foram meses até que tudo ficasse pronto, né? Dá pra vocês perceberem por causa das trocas de roupas. Então, não foi um projeto que a gente começou e terminou num dia só. Foi feito aos poucos, a gente comprou as coisas aos poucos, apesar de não ter comprado muita coisa, né? Que a única coisa que a gente comprou foi esse móvel e as prateleiras. O resto tudo a gente já tinha em casa, então a gente só tava meio que colocando as coisas em outra posição, tentando deixar o melhor possível com o que a gente tinha. E fez uma diferença, assim, gigantesca, né? E falando com o dono de casa, então, meu Deus do céu, dá muito mais prazer e alegria, e a gente fica muito mais motivada a cuidar da casa da gente quando a gente tá feliz, né? E satisfeita com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente tem que cuidar. Afinal de contas, todos os dias a gente precisa passar por essa sala, por essa casa, pra fazer as coisas. Amar e cuidar o lar que a gente tem, do lar que a gente tem no momento, diz muita coisa sobre o lar que a gente vai ter em seguida, sobre o que Deus está preparando pra gente, o que Ele vai permitir que a gente tenha, né? Porque não é porque ainda não é minha casa dos sonhos que eu não vou amar esse local, eu não vou cuidar desse local. Talvez seja muito mais difícil amar algo que não é meu, algo que não tá do jeito que eu sempre quis, mas é necessário, né? Sabe aquela coisa do ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei? Eu gosto de pensar que Deus tá me observando. E uma vez eu vi alguém comentar que a gente tem exatamente aquilo que Deus quer que a gente tenha no momento. Talvez a gente não concorde e a gente ache que sempre merece ter mais, né? Ou sempre merece ter melhor. Mas será mesmo? Porque Deus sempre permite que a gente tenha aquilo que a gente precisa ter no momento. Ele sabe como a gente se comportaria com certa quantidade de coisa ou com certa coisa que a gente acha que é o melhor pra nós, né? E a gente tem aquilo que Ele quer que a gente tenha e a gente tem as coisas de acordo com o tamanho do nosso esforço. Talvez se a gente tivesse feito coisas de forma diferente no começo do nosso casamento, ou tivesse sido criado de forma diferente, ou tivesse sido talvez ensinado sobre o dinheiro de forma diferente, a gente teria algo ou melhor ou maior, enfim, estaria em outro nível, em outra fase da nossa vida, né? Mas tudo aquilo que a gente foi criado para ser, tudo aquilo que a gente viveu até hoje, tudo aquilo que a gente fez até hoje, contribuiu para que a gente estivesse exatamente onde a gente está agora. E pensar dessa forma ajuda a gente a ter um pouco de paciência e aprender a aproveitar a fase que a gente está. Fora pintar aquela moldura que vocês me viram pintando com tinta spray. E acabei pintando com o restinho da tinta umas tampas que alguém nos comentários de um vídeo meu falou que eu poderia pintar meus potinhos de cores diferentes, né? Que tem tampas de cores diferentes com uma tinta spray preta que ficaria muito bom. Obrigada por quem fez esse comentário, porque eu achei uma dica muito boa, muito inteligente. Gostei muito do resultado, tá? Não pintei todas as minhas tampinhas. Primeiro, porque eu não tinha tinta suficiente. Segundo, porque eu gosto que elas sejam diferentes. Pintei só as que tinham algum rótulo, alguma coisa assim, né? As brancas eu deixei brancas. E as que são xadrez também, porque eu acho que é um charme. A gente tava indo em 2 floriculturas que eu queria muito ir, aqui da nossa cidade, pra encontrar potes novos para nossas plantas que iam ficar na sala, né? Eu queria muito tirar nossas plantas dos potes de plástico que elas estavam ficando, quase todos vindos da área verde. Eu queria trocar para que ficasse mais bonitinho e mais saudável para nossas plantas também.
Muita gente já perguntou por que a gente não tem televisão, não assiste televisão. É um hábito que a gente tinha sim, a gente já teve televisão sim, mas as coisas foram mudando, o tempo foi passando, a gente percebeu e decidiu que não era necessário. Televisão era a coisa mais desnecessária que a gente poderia ter dentro da nossa casa. Chegou um tempo que os streamings que a gente tinha já não oferecia mais um conteúdo saudável pra gente assistir, principalmente por a gente estar pagando por aquilo. Então a gente decidiu simplesmente deixar de ter, né? A gente se mudou pra um apartamento que não tinha TV e a gente já tinha vendido a nossa, então a gente decidiu que não ia mais comprar. Não foi uma decisão fácil de tomar, afinal de contas a gente estava quebrando um hábito que tinha desde criança, né? Um hábito nada saudável, assim dizendo. E a nossa vida mudou muito, a gente descobriu que tem muitas outras coisas que dá pra fazer como família, com todas aquelas horas à noite, assim, né? Tipo, o marido sai do trabalho, começa a assistir televisão até a hora de dormir com a família. Tem muitas outras coisas que dá pra gente fazer, muitas outras coisas que dá pra gente brincar, pra gente ler, pra gente se divertir, conhecer a família, rir com a família, enfim, né? O tempo da gente é muito precioso e uma das melhores coisas que aconteceram depois que a gente deixou de ter esse hábito, meu marido, ele abriu, né, a empresa dele na área que ele trabalha. Então, quando ele termina o trabalho dele lá em horário comercial, ele janta, me ajuda com a rotina da noite da nossa filha. E todas aquelas horas que a gente passava assistindo série, assistindo filme, assistindo um monte de coisa, ele vai trabalhar na empresa dele, né, o segundo turno dele. Por enquanto, a gente ainda precisa, sim, do emprego dele, que ele tem em horário comercial. Mas, paralelo a isso, né, tipo, à noite, ao invés de estar assistindo TV, ao invés de dormir num horário legal, ele tá lá trabalhando de novo na empresa dele, porque é o tempo que ele tem, né? Fazendo aí um enorme sacrifício pela nossa família e para que talvez daqui uns anos as coisas estejam bem melhores e a gente possa colher os frutos dessa decisão que a gente tomou, né? Enfim, e esse é o resultado da nossa sala. Simples e aconchegante, como eu disse, né? E tá do jeito que a gente queria que ficasse. Pode não tá perfeito e nem agradar a todo mundo, mas pra gente tá muito bom e a gente tá feliz assim. Esse cesto, eu amei esse cesto que eu comprei pra colocar os ossinhos da minha filha. Essa planta, eu tava louca por essa planta. Encontrei ela também por um preço muito bom na floricultura que a gente foi. Coloquei ali do ladinho. E, como eu disse, né, pega sol nessa parede. Então, minhas plantinhas estão muito felizes de estar aí nessa parede, em cima desse móvel, porque pega o solzinho da manhã, não é um sol direto, não é um sol forte, né? Saudável para elas ali, então elas estão muito felizes. E eu achei dois mimos que eu me permiti comprar para nossa sala, que foi essa vela aromática, né? Verdinha, porque a gente tá cheio de plantas na sala. E essa palha no copo foi o que me ganhou, né? O que me fez comprar a vela, porque eu achei que iria muito bem com o cesto que eu comprei pra colocar as pelúcias, né? Da minha filha. Então, um detalhe aqui, um detalhe lá, que eu achei que ia combinar muito bem. E no mesmo lugar que eu comprei essa vela, que foi numa feira de produtos coloniais, produtos regionais aqui da minha cidade, eu achei essa capa de almofada, que é uma capa de linho, que eu achei lindíssima. E também achei que combinava com essa pegada, assim, de palha e coisa um pouco mais rústicas, entre aspas, né? Porque não é uma sala rústica, mas acho que vocês entenderam o meu ponto de vista aqui. E eu fiquei apaixonada por essa capa de almofada, assim como eu fiquei apaixonada por esse cantinho, né? Essa poltrona não é nada nova, eu usei ela como poltrona de amamentação quando eu tive minha filha. Depois meu marido usou ela pra trabalhar quando a cadeira dele quebrou, por meses. E agora que a gente comprou uma cadeira nova pra ele, a poltrona tá ali, né? Não tá na melhor forma dela, mas tá ali. Ali é só uma visão do dia a dia, tá? Como fica a sala quando tá tudo bagunçado, cheio de brinquedo. Essa é a visão que eu tenho sentada no meu sofá. E eu tô feliz com a visão que eu tenho. Ali uma mudinha de jiboia. Em algum momento ela vai crescer e se derramar ali. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu. E a gente se vê no próximo. Tchau!